Bom dia, pessoal. Mais um sábado de live aqui no canal do Nosso. Para quem não conhece o canal ainda, o meu nome é Carolina. Eu sou a fundadora do Movimento do Nosso. É um canal educativo que tem como objetivo trazer informação e capacitação para as pessoas, para que a gente retorne cada vez mais para o lugar de protagonismo nosso, né, na nossa vida, mas também dentro da nossa vida social e coletiva, porque pra gente o caminho é esse, é coletivo, é da transformação através das nossas mãos. Então a gente está aqui para trazer reflexões que levem, né, que contribuam para esse caminho. Hoje a gente está aqui para falar do SUS e a nossa convidada maravilhosa e especial é a Pamela, que eu vou chamar agora. Bom dia também para Marcela, que já está aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Muito bom ver todos vocês. O convite foi. Bom dia, Olá! amada. Que bom, que bom. Tá me ouvindo certinho? Eu Tá, tô. né? E, Ah, então gente, tá eu também bom. vou perguntar se o áudio do meu microfone tá legal, porque eu tava tendo problema com o chiadinho. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não, não, eu ouço Tá super bom. bem. Que Não sei se é bom. porque eu também tô de Ótimo. fone, né? Às vezes ajuda. Ótimo, ótimo. Sim. E, gente, o objetivo aqui no canal, como sempre, é a gente né, ter um bate-papo. Ah, a Marcela confirmou que o áudio está ótimo, que bom. Então, o objetivo é a gente ter sempre um bate-papo pessoal, né, que está ali nos comentários. A gente vai estar sempre olhando, né, e tentando interagir o máximo que puder. Uma hora sempre voa, né? Mas é importante a gente ter a interação, a gente estar aqui com vocês exatamente para isso. Mas eu quero, né, logo passar a palavra para a Pamela, que sugeriu o tema, para a gente trazer aqui para o canal. Muita gratidão, Pam, por isso. Imagina. Imagina, eu que agradeço. É sempre um Ai- prazer falar do Ainda, SUS. ainda mais com todas as notícias que reverberaram, né, nos últimos dias. Então, eu gostaria, né, que você tomasse o espaço, ele é todo seu, para falar um pouquinho de si, da motivação, do porquê você sugeriu o tema. Bom, eu acho que para falar de SUS eu sou meio suspeita, primeiro porque toda a minha formação acadêmica foi em volta do SUS, por ter estudado numa escola, né, numa faculdade pública. Tá. Mas eu acho que antes disso, teve algo que me tocou muito. Foi na época que eu morava em São Paulo ainda. Eu morava num bairro periférico, no Jaraguá. E lá sempre teve uma atuação muito grande do SUS, né? Através das unidades básicas de saúde, que a gente depois vai falar um pouquinho mais. Aham. E lá a gente tinha uma agente comunitária de saúde, que é um papel muito importante que esses profissionais exercem para o SUS, porque eles fazem a ponte, né, entre o SUS e as pessoas. Então, Tá. eles visitam as casas semanalmente, agora na época da pandemia um pouco menos, mas naquela época eles iam sempre uma vez por semana. E a gente tinha um vínculo muito grande com ela, né? Era uma mulher, no meu caso. Ah, E às vezes, quando a gente não tava, ela colocava um papelzinho embaixo da porta, falando assim: Olha, passei sério? por aqui, sim, passei por aqui. Se precisar de alguma coisa, tô na sala tal, no horário tal. E às vezes ela Uau. encontrava a gente na rua, né? A gente estava indo trabalhar, ou indo para a faculdade, e Uhum. ela estava já trabalhando aquele horário. E ela sempre encontrava a gente, falava: essa semana eu não te encontrei, tá tudo bem, né? Tá Uhum. precisando de alguma coisa. Se tinha alguma política pública acontecendo naquela Tá. semana, como vacinação, coleta de preventivo, né, ginecológico, ela sempre falava, né? Tá. Então foi um vínculo muito grande desde que eu comecei me mudei para lá, né, pro Uhum. bairro. Então Então eu me lembro você muito teve claramente. essa história, né, da saúde pública sempre presente com você? Sim, apesar de eu sempre ter tido planos de saúde, né, Uhum. através dos trabalhos dos meus pais, ela sempre estava lá, independente, né? Então ela sabia que a Uhum. gente tinha uma saúde privada,
Mas o Tá, papel dela era fazer as visitações, era informar, até porque era só atravessar a rua, né? Então era tá. muito mais fácil de ter o contato, né, com a saúde. Então Com a UBS certeza. era bem pertinho. Com Mas sempre certeza. tive o papel, né, dela ali presente durante toda, né, toda a minha vida lá no, onde eu morava. Muito incrível. Eu vou Sim. aproveitar a brecha para dar oi para Mônica, que entrou agora também. Bom dia. E um pouco na nossa conversa anterior à live, né, Pamela? A gente falou muito dessa questão das pessoas personificarem o SUS. A Sim. Lu entrou, amada. A Lu também é servidora pública, também está aí na luta, Vai poder contribuindo. contribuir bastante aqui. Sim, sim. Ofélia, ó, o pessoal entrando. A gente Sim, começa sempre pontualmente, né? Então é sim. bom que a gente tome um pouco, né, de tempo para dar Uhum. essa introdução, mas sejam todos bem-vindos. Queremos muitos comentários, perguntas, interação com vocês, tá, gente? Bora lá criar essa conversa e construir juntos. Mas então, a gente estava falando dessa questão da personificação do SUS que a Uhum. gente vê hoje em dia, né? E que é uma problemática, acho que a gente pode dizer muito grande, porque Sim. é como se as pessoas vissem o SUS como alguém que eles querem culpar ou que acha que vai maltratá-las em vez de ajudá-las, né? E eu queria Uhum. começar assim, abrir a conversa contigo, falando do que é o SUS, na verdade, né? E como é que a gente pode desmistificar um pouco desse mal olhado que as pessoas dão para o SUS, né? Sim. Que mantém elas tão distante desse sistema Uhum. tão complexo e que pode ser e que é muito lindo, né? Como você mesmo contou através da sua história. Hum. Olha, antes de falar do SUS em si, a gente precisa Tá, entender como era antes, né? tá, A gente pode começar a falar bem antes, 500 anos atrás, desde a época da vinda da família real para o Brasil. A gente já tá. tinha uma preocupação, principalmente ali no Rio de Janeiro, onde se instalou, né, a família real, já tinha uma preocupação de ter uma situação, né, na cidade que não causasse nenhum mal para as pessoas em relação à saúde, né? Então tinha preocupação com o saneamento básico, de onde a água ia vir, então. Sempre teve essa preocupação do Estado, seja ele qual era, desde aquela época, né? Uhum, Com o Império, República, ditadura, enfim. Sempre teve essa preocupação. Só que até 1988, que foi quando a Constituição, né, foi criada, uhum. esse tipo de cuidado público ele era exclusivo, ele era excludente de todas as pessoas. Era só quem trabalhava com carteira assinada, que antigamente a Tá, gente chamava de NPS, mas hoje em dia é o INSS, não tão famoso. tá. Então, só essas pessoas podiam ter o cuidado de saúde pública, o que era um problema, né? Porque tinha muitas Uhum, pessoas que eram autônomas, muitas pessoas que trabalhavam ainda muito antigamente de porta em porta, né? Vendendo seus uhum. produtos. Então, essas pessoas não tinham cuidado nenhum, nem elas e Ou nem os todo o seus pessoal, descendentes, né? né, das áreas rurais, provavelmente, Sim, né? sim, sim. Que até hoje ainda existe muito, né? E depois vou contar um pouquinho da minha experiência, porque eu trabalho numa cidade do interior, então ainda existe Maravilha. muito. Então, antes disso, era completamente excludente, né? Depois que a Constituição veio e lá, né, começou Com o fim da ditadura, gente. sim, começou a se pensar, né, no Brasil como um todo, em todas as pessoas. Então, na Constituição, né, tá lá escrito que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Então, a partir daí, precisava se organizar um sistema que estivesse, né, do Iapoque ao Chuí, Uhum. completamente organizado, dando a mesma quantidade de cuidados para quem estava no Nordeste quanto quem estava no Sul. E para tudo isso acontecer, precisou fazer uma coisa muito grande, muito organizada, né? E é assim que eu começo a falar do SUS propriamente dito. Tá. Porque o SUS, ele tem como objetivo, né, trazer, né, promover a saúde, prevenir doenças, tratar, recuperar as pessoas dessas doenças. Mas, se você for pegar a legislação toda do SUS, é um sistema extremamente organizado, né? Então, a gente Uhum. sabe de onde vem o dinheiro,
para onde vai o dinheiro, quanto é de dinheiro, como que esse dinheiro é depositado, para saber quanto cada na esfera do SUS vai receber, está lá escrito também, é só olhar. Então a gente vê o SUS, né, a gente que trabalha, vê o SUS como uma coisa assim, incrível, organizada, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, né? Sempre quando existe uma troca de governo ou troca de ano, existe um calendário, a gente já sabe tudo que vai acontecer no ano seguinte, nos outros, né? Então, às vezes, quando as pessoas têm uma experiência negativa com o SUS, a gente entende que aquilo aconteceu, infelizmente aquilo aconteceu, mas a gente tem que entender também que a parte que o SUS faz, que é, né, essa parte legislativa, essa parte das leis e tudo mais, funciona muito bem, né? É tudo muito organizado. É a parte que Mas, fica invisível para a sim, população praticamente, né? Eu acho sim, que muita gente não sabe que o SUS não é só aquele postinho de saúde ali. uhum, sim. Até onde a gente, como somos profissionais, trabalhamos lá, conseguimos ter acesso, a gente sabe que tudo acontece certinho. Mas dali para frente, ou seja, se a gente começar a considerar do dinheiro do município para frente, a gente sabe que existem muitas coisas aí no meio do caminho, né? Então, Hum, desvio de dinheiro, desvio de verba, às vezes a própria Secretaria de Saúde, né, passa, esse dinheiro era para uma coisa, passa a ser gastado com hum, outra coisa. Então, daí para frente, a gente entende que existem cidades que não cuidam bem, né, hum. dessa verba, desse investimento, e às vezes, né, não chega no final. Mas Yeah. essa parte a gente também não tem controle, né? Nem os profissionais e nem as pessoas que acessam. Então, essa questão da personificação que a gente conversou antes é de que as pessoas, elas, claro, precisam ter uma indignação, precisa ter alguém, né, para culpar, mas essa pessoa, né, ela não pode ser o sistema. Porque o sistema em si, ele funciona muito bem, né? Para o que ele foi proposto, ele Uhum, funciona assim. Mas a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso quando for criticar, né? Pensar, bom, o dinheiro veio, a UBS uhum. está lá, e o que está acontecendo nesse meio do caminho, né? Por que esse cuidado não está sendo feito da maneira que deveria ser? É por falta de pessoal? Não sei, pode ser que sim. Se sim, quem é que é o responsável por fazer essa captação? Né, o Ah, que vou está fazer umas acontecendo? perguntas boas ainda desse, desse tema aí, viu? Sim. Então as pessoas elas têm muita dificuldade em conseguir direcionar essa energia de indignação para o lugar certo, né? Para o lugar que precisa ser direcionado, que são as pessoas que controlam, né? Os secretários de saúde, os prefeitos, os governadores, o presidente. Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado, porque a gente que está na ponta, a gente também não tem muito controle. A gente faz o que dá com o que tem, né? Se não tem, não dá para fazer. E todo dia, né, Pamela? E todo dia ali numa luta, numa vontade Sim, constante que merece ser honrada, né? Com sim, certeza. E que sim. juntos, né, se for a população e os profissionais da saúde juntos para Uhum, fazerem essas cobranças e colocarem essa indignação no lugar certo, né, principalmente agora na época das eleições, gente. Ontem a gente fez uma uhum, postagem, um story aqui no canal falando, né, mostrando como cada pessoa pode ir olhar o plano de governo dos candidatos para a sua cidade. uhum, Então, assim, é muito legal pelo menos ver se a pessoa uhum. cita a área da saúde no plano de governo, Sim. né? E o que está escrito ali, o que está sendo proposto. Na Uhum. real, muitos candidatos escrevem tendo a consciência que muita pouca gente Uhum. vai olhar o que está escrito ali, né? Mas as pessoas estão ficando espertas, os canais estão se abrindo com a Uhum. internet, né? As pessoas têm mais acessibilidade. Então, a Sim. gente mostrando uns para os outros o que está por trás de toda coisa, né, vai ajudar a gente chegar no lugar certo. Eu estou Sim, vendo com que a Rosa certeza. entrou. A minha mãe. Bem-vinda. Que lindo, que lindo. Ah, Mas e aí vamos falar então talvez um pouco também, né, Pan, dessa, assim, antes de falar, continuar falando dos responsáveis, uhum. mas assim, falar também um pouco de quem o SUS
atende hoje, né? Qual que é o tamanho dessa organização toda e como que isso serve o Brasil hoje em dia, depois da Constituição de 88, como você mencionou? Olha, atualmente 100% da população tem acesso, né? Nem todo mundo precisa usar, mas se Uhum. você precisar, se você quiser, você vai ter acesso. Então, chega para 100% das pessoas. Mas atualmente, depois, né, que o SUS foi implementado, a gente começou a fazer muitas pesquisas para entender quais eram os impactos que o SUS causava, o que que melhorava, o que que não melhorava. E aí chegou-se a um número de 70% da população dependem exclusivamente do SUS. Isso é Ah, muita coisa. Se a gente então, considerar 70% dos brasileiros não têm 70%. plano privado de saúde, Sim, não tem né? plano. E não é que escolhem, né? Eles não têm Uhum, escolhas, né? Eles uhum, simplesmente estão somente cobertos pelo SUS mesmo, o que não é uma coisa totalmente ruim, é muito bom, né? uhum. Porque existe alguma coisa, né, para eles estarem ali, né, tendo cuidado de saúde. Mas 70% é muita coisa. Se a gente Sim, considerar um país de 200 milhões de pessoas, isso dá mais ou menos 150 milhões de pessoas. É muita coisa. É muita é, coisa. E se a sim. gente considerar ainda mais a área, né, do Brasil, que o Brasil é um país muito grande, né, o Brasil tem atualmente 8 milhões e 500 quilômetros quadrados Para de cobrir. extensão para cobrir. Então a gente começa a imaginar que é muito dinheiro, né? É muito dinheiro envolvido para Que chegar seria até lá. necessário, né, para chegar Sim, até lá. E na sim, pesquisa que a gente fez, você falou, né, que hoje em dia a gente aloca 9% do PIB brasileiro para isso, né, que sim, seria até um PIB similar ao que países desenvolvidos investem em seus sim. sistemas, né? Mas convenhamos, gente, se a gente pegar, por exemplo, um país como a Alemanha, né, do tamanho da Alemanha, que é do Uhum, tamanho do estado de São Paulo, sim. é uma coisa sem comparação, né? Ou seja, Desproporcional. desproporcional. Então a gente tem que Sim. prestar muita atenção nas comparações que a gente faz no dia a dia e para ficar claro, acho que aqui nesse momento, que é um sistema que precisaria de muito mais investimento Uhum, do que só esses 9% que estamos recebendo, né? E aí acho que a gente vai falar, elucidar mais para frente que dificuldades que isso traz, né? A sim, falta do investimento próprio. sim. Olá, E Lucileia, bom dia. eu acho que para ter uma ideia mais clara, né, se a gente for considerar os 9%, a gente pensa assim, bom, 9%, né, de 1 trilhão, que é o PIB do Brasil, nossa, Uhum, bastante dinheiro, né? Mas se a gente considerar a Alemanha, né, a Alemanha tem atualmente 80 milhões de pessoas e sim. tem uma área de 350 mil quilômetros quadrados, Uhum, né? E eles investem 9% também, mas eles têm um PIB de 3 trilhões, né? Então, se uhum. você considerar o triplo do PIB com mais da metade da população brasileira, com uma área super pequena, né? É É, é, fácil fazer saúde desse jeito, né? é, Super mais fácil, né? sem considerar a área, seria um investimento 6 vezes maior do que a gente Sim, faz, né? sim. Sim, Então é fácil, né? Você chegar num país assim como esse e falar, nossa, tudo funciona, é maravilhoso, né? No Brasil não funciona, é tudo ruim. Mas se a gente tivesse um investimento proporcional ao que esse, né, da Alemanha tem, seria uhum. muito maior, né? E muito melhor, com certeza. Então existem diversas problemáticas, né, que a gente pode citar, mas pensar em comparar é uma coisa que não pode ser feita de forma nenhuma. E conta um pouco para a gente assim, mesmo só com esse investimento de 9%, né, escasso que é feito hoje no Brasil para esse sistema gigantesco que é, né, o nosso sistema único de saúde, o que já está, né, ali sendo oferecido para a população? Fala um pouco para a gente assim de tudo que o SUS Uhum. abrange já hoje. Ó, para falar um pouquinho de abrangência, a gente tem que entender que o SUS é um pouco diferente dos outros países, Tá. né? Se a gente for citar a Alemanha, a gente sabe que existe um sistema público, mas lá é um pouco diferente, né? Tem uma tributação diferente. Uhum. Mas aqui no Brasil existem outros braços que o SUS tem, né? Então tem a questão da saúde diretamente,
como tem a questão da saúde indiretamente. Que a gente sabe que saúde não é só ausência de doença, né? Saúde é Uhum. todo um contexto, né? Então, como é que aquela pessoa trabalha, né? Em quais condições aquela pessoa está trabalhando, Uhum. quais condições ela está vivendo. Tudo isso também é considerado e são braços do SUS, né? Então, Tá. primeiro de tudo tem a questão da saúde diretamente, que são divididos em três níveis, basicamente. A primeira é a atenção primária, que antigamente era chamada de atenção básica, mas esse básico tinha um nome muito ruim, né? Que as pessoas achavam que fazia só o básico, né? Tá. Então mudou, hoje é a atenção primária. E a atenção primária, ela consiste em cuidados de saúde que são feitos sem muita tecnologia, né? Então tem um médico, a composição mínima é um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico, e existem classificações. Então, tem algumas UBSs que existem outros profissionais, como no meu caso, na minha UBS tem dentista, auxiliar de odontologia, tem pediatra também, mas tem Uhum. outras que não. Mas essa é a composição mínima, né? E Tá. essas UBSs, atualmente, está em torno de 40 mil unidades no Brasil inteiro. Então, é muita coisa, né? Se a gente considerar que Uhum. tem 5 mil municípios no Brasil todo, né? Uma média de, né, 8 unidades por Uhum. município. Por Claro que em município. São Paulo tem muito mais, e tem alguns municípios que tem uma, duas, porque tem 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, mas é Sim, uma proporção boa, né? Então tudo sim. começa com a atenção básica, e é aonde as pessoas chegam, né, e entram no Sistema Único da Saúde. Que é lá que elas se Pô, inscrevem, cartão do SUS, pode falar. não, termina de falar né, desse nível Tá. básico, é que chegou Aham. uma pergunta, eu já ia jogar, mas Tá bom. desculpa. Então, as pessoas entram no SUS através da atenção básica, né? É lá que se faz o cartão do SUS, é lá que registra onde a pessoa mora, qual Tá. é a região, se é uma região urbana, se é uma região rural. Então, lá são divididos as famílias com os agentes comunitários de saúde, como eu Tá. comecei falando. Uhum. Então, tudo é dividido ali. A gente faz a descrição, né, do município, do Tá. bairro, falando exatamente onde cada pessoa mora e dividindo esse município em áreas, né? E Dos assim a gente moradores, né? consegue, Das pessoas. sim, Uhum. sim, da família. É. Ontem eu estava ajudando numa live aqui de candidaturas da região, um grupo de Uhum, mulheres que são co-candidatas, e elas estavam falando dessa questão de como é importante a humanização da saúde, né? uhum, Que a gente não veja só os números, né? Mas as sim, pessoas, né? Que é muito aquilo com o qual você começou a uhum, live hoje, né? Falando da uhum, relação que estava sendo construída ali. E isso já é um serviço de saúde, né? Já é manter sim, as pessoas bem. Bom, mas a sim, pergunta que chegou, que já vamos começar a dilacerar todas as uhum. questões, qual é a sua opinião sobre os serviços de saúde básica estarem cada vez mais em mãos de empresas privadas de saúde? E se você puder explicar para a gente como isso está acontecendo, eu acho que também é muito interessante. Bom, para poder começar a falar disso, a gente precisa entrar na parte de legislação mais uma vez, né? Aquelas Tá, leis do SUS e tudo mais. Então, a iniciativa privada, ela pode ter uma participação no SUS em caráter complementar. Só que essas organizações que podem fazer esses acordos, elas precisam ser filantrópicas ou sem fins lucrativos. tá, Então, o que acontece hoje, o governo deixa em mãos de algumas empresas, tipo Santa Casa, em São Paulo tem a questão um pouco do Sírio-Libanês, mas geralmente são uhum, as Santa Casas, tá? A administração. Então, por exemplo, tem uma UBS que vai ser feita e precisa se uhum, contratar dentista, médico, enfermeiro. Então, essa administração, ela é feita através dessas organizações. Em São Paulo, tá, isso é quase que 100%, porque essa questão de recursos humanos se tornou muito dinâmica em São Paulo, né? Porque tá, sai muita gente, entra muita gente. Então, se for fazer tá, uma contratação por meio de concursos, ela é um pouco mais lenta. Em São tá, Paulo, isso precisa ser mais dinâmico. Então, em São Paulo, quem cuida dessas UBSs, antigamente era a, a OS Santa Catarina.
Só Uhum. que vai mudando também, né? Então, às vezes passa para o Sírio-Libanês, às vezes volta para Santa Casa, mas é sempre em caráter complementar e sempre uma questão assim administrativa. O Tá. dinheiro ele vem sempre, né, da União direto para o município, do município Uhum. direto para a folha de pagamento, direto para as compras. Tá. Mas atualmente é assim que a iniciativa privada auxilia, né, em E, caráter esse, complementar. e essas empresas, elas estão ganhando alguma coisa? Existe lucro ou não? Não é para existir. Se Uhum. existe, né, é uma questão interna deles mesmos, mas não é para existir. Existe um repasse de um Uhum. caráter administrativo mesmo. Então, o governo faz uma licitação e fala assim, ó, você vai ter a responsabilidade de fazer a gestão dos recursos humanos, a gestão pessoas para limpeza, Uhum. para administração de hospitais, e eu vou pagar tanto. E aí as empresas Uhum. vão oferecendo valores, né? Às Tá. vezes elas fazem isso por uma questão de diminuir tributação, né? Uhum. Como se Tá. fosse um benefício que elas têm, né? Por ter uma organização não governamental, uma organização que não tem fins lucrativos, então existe uma Tá. questão tributativa aí. Tá. Mas diretamente não é para existir, né, uma remuneração assim de lucro propriamente dito. E aí eu acho que a gente esbarra também numa, para mim, problemática da terceirização desses Uhum, serviços, né? Eu não sei como é que é, talvez você possa contar um pouco, né, do ambiente ali do posto onde você trabalha, mas em muitas outras áreas, né, da sociedade onde essa terceirização é feita, os profissionais que estão ali acabam se tornando completamente descartáveis, uhum, né? Então, a empresa que faz essa terceirização uhum, não cria um vínculo empregatício, né? Paga salários uhum. baixíssimos para as pessoas que estão ali servindo, mas eu vou deixar o espaço para a gente contar um pouco, né, do que é a realidade que você vive ali no posto. Vamos lá. Ó, é muito difícil falar disso porque atualmente os dois cenários são problemáticos, né? A contratação por meio de concursos também existem problemáticas e essa questão da terceirização também, né? Em São Paulo isso existe muito porque, como eu disse, existe um movimento muito grande de entra e sai Uhum, de uhum, profissionais, né? Por ser uma cidade um pouco mais dinâmica, né? Agora, nos interiores, isso não acontece geralmente, né? Isso tá. acontece mais nas capitais, essa questão da terceirização. Porque, primeiro, não tem tanto profissional assim Uhum, disponível. Os uhum, profissionais geralmente entram, né, no concurso e ficam a vida toda, ou se saem, acaba não entrando ninguém e fica por isso mesmo. Então, isso também gera um problema, né? tá. Então, existem pontos positivos e negativos. O lado positivo do concurso é exatamente esse vínculo. Então, o profissional que entra lá, naquela UBS, que começa a conhecer a população, já sabe como que é a situação daquele bairro, a situação que vivem aquelas pessoas, ela começa a ter um cuidado um pouco mais humanizado e próximo mesmo. Só que se ficar trocando toda hora, o paciente tem que contar novamente a história, o paciente tem que Uhum, fazer tudo de novo, e aí o profissional não conhece, e daqui a pouco sai de novo, aí ele conta tudo de novo. Então, o cuidado, existe um ruído aí no meio do cuidado, né? Começa a ficar uhum, prejudicado. Então, essa questão do concurso tem esse problema. E a questão da terceirização, isso acontece ainda mais, né? Porque uhum, uma questão assim de, não estou satisfeito, vou embora, não tenho nada a perder. O concurso, você tem algumas coisas mais a perder, né? A questão da estabilidade e tudo mais. Mas em São Paulo isso acontece bastante. Eu não posso dizer que fazer a terceirização de todas seria resolver o problema ou não, uhum, mas são situações que a gente precisa pôr na balança muito bem. Eu acho que essa questão da continuidade do cuidado e da humanização, ela é muito prejudicada por essa questão da uhum, terceirização, né? uhum. Sai, entra e quem acaba sofrendo é a população mesmo. Sim. Quero dar um alô para o pessoal que entrou agora, né? Sejam bem-vindos. Comentários, perguntas, é só mandar que a gente está aqui numa interação super gostosa. E a gente está falando agora da questão empregatícia, né? A gente acabou pulando para a questão Sim. empregatícia já agora no começo da live. E tem um ponto que, bom,
eu tenho, né, médicos também na família, então a gente conhece um pouco do background, né, do que acontece nos bastidores, especialmente, acho que talvez em cidades pequenas, né? Uhum, E muito do que foi me passado é o seguinte, que os governos dos municípios, as prefeituras, tinham um problema com a questão do salário, né? E uhum, a solução que foi dada para que eles pudessem ter profissionais suficientes e pagar menos era uma questão assim, olha, a gente vai pagar vocês menos, mas vocês não precisam bater cartão, né? Então, vocês que são os médicos, fiquem à vontade para sair mais cedo e ir lá para o seu uhum, consultório e atender os seus outros clientes. Só que aí a coisa toda foi mudando, né? E muitas prefeituras começaram a exigir, né? O uhum, bater cartão. E esses profissionais se vendo mal pagos, né, não tendo mais a possibilidade de ter um segundo emprego, um consultório, né, particular uhum, para complementar a sua renda, falaram, não, beleza, eu vou então sair, né, porque eu não tenho opção. Se eu for ganhar só o que eu ganho, eu preciso de um outro, né, eu não tenho uhum, como, né? E eu acho que isso levou talvez para o que você mencionou agora, né, da questão dos concursos. E muitos amigos assim que se formaram em medicina falam, eu prefiro muito mais fazer um plantão ou ficar lá à noite, né? Que aí eu ganho a mesma coisa que eu ganharia se eu ficasse ali sentado a semana inteira e só vou uma vez no hospital, né? Só que isso uhum, acaba o quê? Quebrando esse vínculo e o serviço e o comprometimento que o sistema de saúde e a população precisam. E também eu acho, né? Eu estou falando agora, estou colocando a minha posição aqui para vocês, né, gente? Mas eu acho que também tem muito, não só de uma questão, é claro, que tem médicos que realmente precisam ver da onde eles tiram o complemento do salário. Isso é totalmente válido. Mas tem muito profissional por aí que, que age, na minha opinião, baseado na ganância, né? Do ter um status de vida, de ganhar extremamente bem. Então, vão atrás das condições, né, que o meio privado oferece, que os hospitais, né, das empresas privadas oferecem, ou que um consultório privado oferece, e mesmo que o salário que fosse oferecido pela prefeitura fosse um salário digno, não estariam ali, porque fora eles podem ganhar mais. Então, uhum, eu acho que tem dois pontos muito importantes para a gente pedir a atenção, né? Que é tanto do governo, da prefeitura, do município, para olhar para essa questão e pagar dignamente os seus profissionais, né? Dignamente não quer dizer 30 mil reais por mês, né? uhum, Não, não vai ser nunca o que o mundo privado pode oferecer, né? E uhum, oferece. Aí a gente vai acabar, né? Sempre numa roda de violência e escassez no fim das contas, porque isso só uhum, atende uma parcela pequena da população. E sim, também dos próprios profissionais de lembrarem, né? Do seu juramento de formatura lá atrás, né? Por que vocês se formaram médicos? Ou, né, uhum, profissionais da saúde, que é também para estar ali pela população e não só pelo dinheiro, né? Então, sim, que sejam salários dignos, com condições dignas para os profissionais, para poder estar ali, né, de bem com a vida, atendendo a população, querendo estar naquele ambiente, mas para isso a gente não pode querer comparar o setor público com o setor privado, gente, né? O setor privado aqui no Brasil, muitos deles, se não a, né, a grande maioria, são empresas que até nem brasileiras são, né? São uhum, empresas de fora, que na verdade, se a gente for, né, cavocar, estão deixando o nosso país, no geral, cada vez mais na periferia, né, daquilo que a gente considera mundo. Mas, bom, a fala não é minha, né? Já tomei muito não, espaço imagina, aqui. imagina, Eu vou aproveitar para colocar aqui um outro comentário que chegou. É assim também no Ministério Público. Os médicos determinam seus horários justamente porque os médicos não ficavam trabalhando por muito tempo, porque não conseguiam conciliar com os consultórios particulares. E aí a gente sim, tem essa problemática toda, né? Como é que uhum, você vê isso, né? Como você mesma servidora pública, Pamela, né? Nessa questão do salário e também de poder fazer esse atendimento
humanizado, com Uhum. atenção, né? Você já falou bastante dessa questão dos concursos, né, e da terceirização. Só para a gente reforçar aqui mais uma vez que eu acho que esse ponto é de extrema importância, né? Sim, atualmente começou a ter uma tendência de fazer com que esses profissionais que trabalhem na atenção básica, principalmente, sejam profissionais especializados de atenção básica. Então, existe uma especialização quase em todas as áreas, enfermagem, odontologia, medicina, que Uhum, é sempre assim, odontologia da família, medicina da família, enfermagem da família. Então, existe residências e especializações específicas para isso. Então, o que que eles começaram a fazer? Começaram a restringir os concursos, né, para que entrassem só pessoas que realmente quisessem estar, né, nesse mundo, né, que quisessem estar na saúde pública. tá. Só que aí aconteceu um movimento contrário, porque não tem muitas pessoas, né, não tem muitos profissionais especialistas nisso. Geralmente são reumatologistas, Uhum, dermatologistas, né, mas existiu um movimento para que isso pudesse ser alterado, né. Mas aí eles tá. tiveram que voltar um pouco atrás, porque aí acabou tendo menos do que eles esperavam, né? Mas existe muito incentivo para essas especializações e residências, porque a gente sabe que para o profissional estar ali e exercer a profissão dele de uma forma que seja benéfica para o sistema público, ele precisa querer estar ali, primeiro de Uhum, tudo, e estar preparado para estar ali, né? Para ver tudo o que vai ver, né? Para uhum, lidar com as pessoas da maneira certa. Né? As uhum, pessoas são muito vulneráveis, né, em alguns municípios, até em São Paulo mesmo, mas acabou, né, causando um movimento contrário. Então aí uhum, teve que se voltar, né, a aceitar todo mundo. A questão da remuneração, eles colocaram mais ou menos um mínimo, né, principalmente para medicina, né, para médicos, que era o que uhum, faltava mais. Né? uhum, Então, os salários dos médicos tendem a ser um pouco maior, mas dos outros profissionais eles acabaram esquecendo, né? Como uhum, se a saúde fizesse, né, fosse só com os médicos, por isso, uhum. sendo feita sempre só por médico. Mas, Certo. por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que é quem faz esse vínculo, né, que a gente começou Uhum. falando, Com as eles ganham famílias. muito pouco, mas muito pouco, assim, coisa de um salário e pouquinho, né? Uhum, E, na verdade, eles são, assim, a base, né, da unidade uhum. básica de saúde. É Sim. claro que todos os profissionais têm a sua importância, mas são eles que vão lá e falam, olha, fulano de tal, essa pessoa está passando por isso, isso e isso, na casa dela tem Uhum, isso e isso, na casa dela não tem esgoto, na casa dela não uhum, tem água encanada, na casa dela não tem nada. Então, a gente consegue tratar o paciente da maneira correta porque a gente tem esses outros profissionais. uhum, uhum, Mas é sempre uma tendência de polarizar, né? Então, a medicina ganha muito bem, né? uhum, Eles acham que não, mas comparado com os outros, sim. E o resto ganha muito mal e não tem um padrão, né? Não uhum. tem um piso nacional. Existe o piso de cada uma das profissões, mas tem município que não cumpre, por exemplo. Tá. Então, eu acho que talvez deveria existir um nivelamento mesmo, né? A nível Uhum, nacional. De uhum, falar, olha, a pessoa que ganha, a pessoa que trabalha no Nordeste tem essas e essas necessidades e vai ganhar tanto. A pessoa que uhum, trabalha no Sul tem essas e essas necessidades e vai ganhar tanto. Mas uhum, acaba sendo assim, é o mínimo, porque o município não quer gastar mais dinheiro com uhum, pessoas, e vai quem quer, né? E isso também não está nas mãos do SUS propriamente dito, está nas uhum. mãos mais de questões internas do município. Do Porque quem decide, prefeito, dos sim, vereadores. sim, quem decide é o município, né? São eles que falam, ó, vai ganhar tanto ou tanto. Então, talvez ter uma questão de legislação mesmo, né? De mudar essa legislação Uhum, dos salários uhum. e equiparar, né? Sim. E Pan, conta um pouco mais de quem é essa parcela, né? Parcela não, porque é quase o todo, né? Os 70% da população que são dependentes exclusivamente do SUS, né? E essa população que aparece nos postos de saúde, que muitas vezes também trazem consigo uma questão de violência, né? Tem todo um contexto ali que eu acho que reverbera muito o que o Brasil é como país, né? Só que num Uhum. microcosmo. Conta um pouco mais para a gente
da situação, né? Por exemplo, na zona rural, né? Que pessoas são essas que necessitam realmente, né? Que dependem do SUS como sistema único de saúde aqui no Brasil. A gente tem uma tendência, a gente que mora, né, nos grandes centros, em cidades grandes, de achar que tudo que está no Brasil inteiro é aquilo que a gente vive, né? É aquele transporte facilitado, boas condições de rua, né, uma rua asfaltada, ter água encanada dentro de casa, e a gente acha que isso se repete, né, no Brasil todo. Mas eu posso falar como funcionária de um município pequeno, no interior de São Paulo, que tem mais ou menos uns 30 mil habitantes, 31, 32, que é muito diferente, né? É muito, completamente diferente do que existe nas capitais, né? E esse é o Brasil, né, gente? É para Sim, lembrar mesmo que esse é o Brasil, né? O sim. resto é a bolha. Uhum. Municípios pequenos, na verdade, são as maiores, o maior número, né, do Brasil. São municípios pequenininhos, né, de 100, 30 mil, 50 mil. E lá eu tô numa UBS que ela é ainda mais afastada. Então tem o centro da cidade e ela tá do outro lado da rodovia, né, que a gente fala que quase já nem é mais o município, né, já é Tá, uma coisa assim, independente, né. tá. E lá a gente cuida do bairro, né, porque a UBS está cuidando daquele bairro específico, mas como do lado já começam as plantações, né, lá tem café, tem cana, então ali a gente também precisa cobrir aquela população. E eles vão sempre na UBS mais próxima. Então, como eu estou bem distante, eu pego ali a região do bairro, né, que é asfaltado, mais urbanizado, e todo o resto da zona rural. Tá. E é muito, muito difícil. Eu tive vários pacientes, eu tenho vários pacientes da zona rural, mas eu tenho uma paciente em específica que ela pedala 2 horas e meia para chegar na UBS. Tá. Só que é 2 horas e meia assim, né? Porque eu tô aqui no sul de Minas, né? E é bem divisa, mas ali ainda é assim, bem montanhoso, né? Aquela região. Tá. Então ela pedala na subida mesmo, né? 2 horas e meia. E eu sei que quando o céu tá fechado, ela não vai vir. Eu sei quando o sol tá muito quente, ela não vai vir. Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com esse tipo de, né, essa população que vive mais na zona rural. Que a gente sabe que eles não têm as mesmas condições de quem está na grande cidade. Principalmente de locomoção. De todo o resto também, condições financeiras, condições de moradia, mas o deslocamento também é muito difícil. Então, a gente sabe que para ela eu não posso marcar o horário de meio-dia. Porque se contar 2 horas e meia, ela não vai nem almoçar. Né? Então, como é que ela vai pedalar 2 horas e meia sem almoçar? Né? Então, a gente sabe que tem que colocar um horário, né, mais afastado, lá para as 2 horas, 3 horas da tarde. Medicina E, humanizada, né? sim, Pam. E a questão da empatia. A palavra que sim, você falou foi empatia. é. E isso precisa ser individualizado para cada situação, né? Na verdade, o cuidado ele já é individualizado, né? Mas com essas populações que estão mais frágeis ainda do que aquelas que estão lá no bairro, o cuidado ele tem que ser muito mais cuidadoso mesmo, né? O cuidado tem que ser bem mais cuidadoso com essas pessoas. Então Sim. é uma situação completamente diferente. Principalmente agora né, com o vírus, na pandemia, a gente tem um papel de fiscalização, né? Então a gente tem que saber se aquela pessoa que teve um positivo está em casa, se não está. Tá. Então já tem uma dificuldade de vistoriar essas pessoas, né? Porque essas pessoas elas trabalham, elas são safristas, né? Que a gente chama. Então quando tem a safra do café, elas vão lá, colhem e do resto do ano não trabalha com outras coisas, cria animais. Então a gente sabe que ela precisava estar trabalhando, mas ela não está, porque ela está com Covid positivo. Ou que ela precisa fazer um tratamento médico, mas ela precisa ir lá na colheita, porque ela só faz isso 2 vezes por ano. Esse é o ganha-pão dela. Então, a gente precisa entender um pouco melhor a situação que elas vivem para poder dar uma saúde mais personalizada mesmo, né? Porque eu sei que ela, em particular, não vai vir em diversos momentos e eu sei que não é culpa dela, né? Que ela não quer faltar, que não teve uma Sim. intenção, né?
E isso se repete com as outras pessoas também, principalmente em época de safra, que isso Uhum. acontece bastante. Isso a gente só vai, né? Os profissionais da saúde só vão saber disso se as condições para criar esse vínculo, né, e perceber essa história estiverem ali, né? Então, de Sim. novo, acho que muito forte esse ponto da gente procurar agora, especialmente na época de eleições, galera, esse comprometimento, né, da prefeitura, dos vereadores em olharem, né, para os postos de saúde, para os profissionais de saúde, para as áreas rurais. A gente fala Uhum. demais aqui também no canal da área rural, das questões, né, da agroecologia e não só do agronegócio, porque esse pessoal que você está citando também, né, Pamela, eles não são os donos da terra, eles estão indo Não. lá para fazer a colheita de de uma outra pessoa dona da terra que Uhum. está plantando soja, né, que está destruindo aquele solo, que não está gerando abundância para todo um coletivo. Então, assim, o SUS, além de um serviço de saúde, né, ele está assim, ele está carregando o peso de uma desestruturação social Uhum. imensa que a gente Sim. tem no país, né? Então, realmente, a palavra complexa é muito necessária, mas não para a gente Sim. falar, ai meu Deus, não tem jeito. Tem jeito Sim. sim, é só querer entender, olhar, se dedicar, né, e estar presente para reconstruir, né, no dia a dia, porque também não é só o voto para o prefeito, o voto para o vereador, é o nosso cuidado, é a nossa empatia, é a nossa ação no dia a dia que Uhum. vai realmente fazer uma diferença e uma construção. Mas eu quero Sim. trazer um ponto agora, Pamela, é difícil também, né, da gente conversar, mas eu acho que é essencial, que é a questão da violência dentro dos postos de saúde, né? A gente sabe que isso vem por conta dessa desestrutura social que as pessoas Uhum. vivem, né? Porque são parcelas da nossa população extremamente fragilizadas, que são marginalizadas todos os dias em diferentes cantos da nossa, né, sociedade, mas que precisam de um atendimento, que chegam ali, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem vocês profissionais, né, que se deparam com essa violência. E eu queria que você talvez contasse da sua história, né, ou do ambiente, do contexto, coisas que talvez já aconteceram, como você enxerga isso e o que talvez seria uma solução para trazer uma melhora, né, para essa situação pontual, sistêmica. Acho que a gente ia ter que falar muita coisa, né? Uhum. Mas ali no âmbito do posto de saúde, como é que é essa realidade? Olha, eu entendo que hoje o que acontece, na verdade, ela é uma reação, né? Tudo isso que acontece no Brasil inteiro e mais particularmente no sistema de saúde é uma reação. Então, as pessoas elas já chegam na defensiva, né? Elas já chegam armadas, né? Porque Uhum, já tem um histórico de que em algum momento o sistema único não foi tão eficiente, em algum uhum, momento não deu certo alguma coisa, ou ouviu a experiência de alguém falando, o vizinho, né, o amigo. Então eles já chegam esperando que seja uma coisa negativa, uma coisa ruim, já chegam preparados mesmo, né? Para reagir, né, ou alguma negativa que a gente faça, né? Então, não tem uhum, vaga, não dá para fazer agora, ou o médico não veio, ou faltou, uhum, enfim. Então, eles estão, assim, sempre na defensiva. E a gente entende, né? Porque, na verdade, isso é resultado da vida que eles levaram, né? Da situação que eles vivem, né? Do contexto familiar que as pessoas têm, a gente entende. Mas isso dificulta muito, principalmente a questão dos recursos humanos, né? De contratação, da pessoa querer ficar ou não. uhum, Porque isso influencia muito, né? Não é só a questão do dinheiro. uhum, Porque não é só você ir lá, né, bater cartão, receber o seu dinheiro no final do mês. Tem a questão da satisfação pessoal em estar ali, né? A realização profissional. E isso acontece muito, né? Essa reação das pessoas acontece muito. Em São Paulo, isso é mais frequente, porque é uma cidade mais violenta, né? E uhum, é de maneira diferente. Então, lá existem, né, as gangues, né, toda aquela organização criminosa que pressiona as pessoas, pressiona os profissionais. Mas no interior isso também acontece, né? Então, na minha UBS, por exemplo, é uma região, né, como eu falei, mais periférica, mais próximo da zona rural, afastada, isso também é um problema,
né? Uhum. Porque se alguma coisa acontecer ali, ninguém sabe, porque eu tô tão longe, né, do centro da cidade que, né, vai demorar muito tempo para alguém chegar, né, ter algum tipo de proteção. Isso acontece muito, essa violência acontece muito. Então já teve momentos de ter que chamar a polícia, da gente ter que se fechar dentro da sala, porque um paciente, enfim, ficou mais alterado, não aceitou que não tinha vaga naquele momento, não aceitou que não dava para atender. Porque, por exemplo, quando eu entrei, existia um número de materiais menor do que normalmente precisa existir. Então, eu tenho um número limitado de pessoas que eu posso atender, né? Se eu for atender mais, eu vou começar a usar material sujo, que eu não vou fazer, né? Que não pode Uhum. ser feito. Então, eu não posso dizer assim, olha, o prefeito não dá dinheiro, o prefeito não compra, então por isso que eu não vou te atender. Não posso falar isso. Mas a gente tenta explicar de uma maneira, né? Mas, olha, tá faltando tal e tal coisa, não posso te atender, não tem como te atender. Vem à noite, porque tem o plantão noturno lá, ou amanhã. Mas eles não entendem, eles acham que por esse histórico, né, às vezes do profissional de ouvir, né, que o profissional não quer atender, Uhum. eles já estão ali reativos, de, você não quer trabalhar, eu pago seu salário, você vai ter que me atender, e você é Sim. obrigada, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Então, já teve, né, muitos momentos em que a gente fica, né, com as mãos atadas, né, de tentar entender, de ter empatia, mas também de saber se preservar, né? E E é aí, difícil falar exatamente o que poderia ser feito. É óbvio que, pensando assim, friamente, dá para colocar segurança, dá para colocar, né? Dá, mas não tem dinheiro para isso tudo, né? São muitas UBS, são 40 mil UBSs, né? Então, e eu nem acho que, na seria verdade, e nem seria a sim, solução em si, né? Talvez um sim. caminho da educação popular Sim, também, essa questão da uhum, empatia, dos vínculos, né? Voltando sim, àquele planejamento a longo prazo, né? sim. Dos E eu acho municípios e prefeituras. Eu acho que é uma empatia do lado oposto, né? Uhum, O sim, outro dos lado dois. também precisa ter empatia, de entender que quando não dá, não é porque a gente não quer, é porque não dá Uhum, mesmo, né? Como nesse caso que eu expliquei. Não tinha como, eu não posso fazer uma coisa que prejudique a pessoa, então é melhor não fazer. E muitas pessoas fazem isso, muitos médicos, principalmente em hospitais, às vezes a pessoa chega lá, não tem vaga no hospital, não tem vaga de UTI, não tem vaga, e a pessoa quer ser atendida, briga, agride, né? E precisa também entender que a gente também tem limitação, né? gente, acho que essa vai ser a palavra do dia. Empatia e a segunda, Sim, humanização dos nossos humanização. serviços, né? Então, aí é algo que está muito nas nossas mãos, né? Porque acho que empatia, humanização, a gente sente, a gente vê na ação das pessoas e também consegue comprovar, né, nesses projetos de governo, se eles são escritos para a população ou simplesmente escritos para estar ali e pronto, Sim, acabou, né? Então, eu acho que a nossa atenção é imprescindível e de, né, ter esse respirar fundo. Acho que a questão do explicar, do conversar, né, traz talvez em algumas situações uma ajuda, nem sempre quando as uhum, pessoas já estão exaltadas, né, mas para valorizar o que a gente tem ali, mas reconhecendo os limites, né? E aí voltando de novo à questão do investimento público, que no sim, momento é realmente escasso para o tamanho do nosso país. A gente já está chegando no finalzinho da live, gente, tem muita coisa ainda para falar. E sim, eu queria, assim, mencionar duas coisas que a gente trocou, né, Pamela, que acho que pouca gente conhece, e que são as coisas muito fantásticas na questão de coisas assim únicas dentro do SUS, né? A questão, por exemplo, dos postos que são especializados para a população indígena. Conta um pouquinho para a gente disso antes da gente terminar, e aí depois, se der tempo, ainda tem mais outra pergunta, e vamos lá. tá. Vamos otimizar o tempo, né? A saúde da população indígena, da comunidade indígena, ela também é uma política pública específica no SUS, né? Então, existe Uhum, lá, especificamente na legislação, o que que precisa ser feito, como precisa ser feito.
Então a gente sabe que os indígenas eles estão sempre em comunidades em reservas, né? Geralmente reservas indígenas estão mais ali para o centro-oeste, tem bastante em Manaus, mas também tem bastante lugar espalhado, né? Então essa política de levar saúde para eles, ela se pautou em a gente como profissional se aproximar deles do que eles se aproximarem da gente, porque é muito mais difícil, né? Então essas UBSs, elas estão sempre próximas dessas reservas, dessas comunidades. Então lá tem todo o cuidado que tem para uma população que está mais urbanizada, né? Que é o médico, o profissional, né? O dentista, o enfermeiro. Quando precisa fazer um encaminhamento, leva para o hospital, eles levam também, né? Com o transporte próprio do SUS. Depois traz de volta. Então é uma política diferente, né? Porque as UBSs também querem se aproximar, né, E, e das tem, comunidades. Né? e tem assim um respeito pela cultura, pela medicina indígena, ou acontece uma imposição da nossa cultura sobre eles? É, não é uma imposição, mas é um meio a meio, né? Porque eles Uhum, têm uma medicina específica, né? uhum, Eles acreditam em coisas diferentes do que a ciência acredita, e às vezes a ciência também acredita em conjunto, mas existe um limite, né? Até aqui a gente consegue tratar de uma maneira mais natural, e daqui para frente precisa ter uma intervenção maior. Então existe um meio a meio. Existe uma uhum, valorização, principalmente daquela pessoa como um todo, né? Da realidade que ela tem. uhum, Mas existe também um papel de falar, olha, é isso que você precisa, precisamos fazer uma locomoção, precisamos de um cuidado uhum. mais especializado, e ninguém é obrigado a fazer ou Não, obrigado a ir, uhum, né? uhum. É uma sugestão. E aí, geralmente eles Mas, ó, aceitam, sim, geralmente eles são bem acolhidos e eles aceitam, sabem que estão numa situação um pouco mais complexa do que eles imaginaram e o cuidado acontece, sim, mas é bem respeitoso. né? E é incrível saber, né? Pelo menos foi para mim, que o Sistema Único de Saúde brasileiro abrange até mesmo Sim, essas áreas, né? Então, de novo, honrando o tamanho, o número e a complexidade que esse sistema abrange. E a sim. última pergunta, ou na verdade pedido para te fazer, Pan, é relacionado à questão da parcela da população que tem convênios privados, né? Mas no fim das contas, quando tem algo que precisa de um serviço muito especializado, né? Por exemplo, um tratamento de câncer, vão procurar as instituições públicas do país, né? Os hospitais que têm a pesquisa mais avançada para fazerem seus tratamentos. E aí existe um acordo, né? Pelo que eu entendi de você antes no nosso bate-papo anterior, um acordo em que as instituições privadas precisam, né, elas seriam obrigadas a repassar o dinheiro do tratamento para, né, esse cliente deles que foi atendido pelo SUS. Uhum. Só que isso muitas vezes não acontece, né? Essas empresas privadas propositalmente deixam a conta em aberto porque nunca vai ser cobrado. Eu não sei se você tem o nome em mãos ou uma lista em mãos, mas o que eu quero saber, nem que for para a gente postar aqui depois no canal, é quem são as instituições privadas, os convênios privados que não cumprem sua palavra e que não devolvem esse dinheiro, essa verba para o SUS. Isso é mais atual, né? Faz uns 8 anos que isso existe, mas já cobrou-se 5 bilhões, né, desses planos de saúde, e às vezes eles não pagam, né? E eu tenho um site que eles fazem essa relação dos Tá, convênios, né, de qual porcentagem que cada um pagou da dívida, tá. né? Mas eles pagam assim o suficiente para a dívida não aumentar ou para não ter uma multa mais, né, Uhum. maior. Mas tem alguns sim que já pagaram 100%. A Legal. maioria pagou 50, 30, mas tem alguns que não pagaram nada, absolutamente Tá. nada. A E gente vai nesse site a colocar. gente, Vamos colocar o link sim, do site aqui também, porque é isso, gente. A gente está aqui para se conscientizar, né? sim. Se você tiver condição e escolher por, né, qualquer razão que for, ir para o sistema privado, né, que a gente tenha pelo menos essa consciência de
de que seja uma instituição que contribua, né? Que Uhum. contribua para o Estado público, né? E que não só Sim. use e retire coisas, né? E recursos do nosso país. Gente, na verdade, o tempo já acabou. O Instagram não desligou a gente, mas pode ser que acabe a qualquer momento. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito. Foi emocionante te ouvir, Pamela. Eu acho que, né, as palavras empatia e humanização ficaram com a gente. Que todos que escutaram possam deixar isso reverberar, não só no coração, né, mas nas ações e nas escolhas, já que a gente está em época de eleição. E eu quero pedir, né, eu sempre sugiro para todo mundo, claro, vir, segue o canal com a gente. A gente trata de diversos assuntos aqui, com essa intenção de informar, de levar o protagonismo para que a gente, né, na coletividade, comece essa reconstrução que o Brasil tanto precisa. E sim, o Sim. pessoal vai ficar gravado para quem chegou mais tarde, assistam, repassem, compartilhem o link. Pã, agora é você, é com você. Eu acho que se eu pudesse deixar uma frase assim para as pessoas guardarem no coração é: valorize esse sistema, né? Tem sido muito desvalorizado, sucateado, mas olhe com carinho, porque às vezes a gente pensa, está muito distante de mim, eu tenho um plano de saúde, eu me trato no Sírio-Libanês, mas se você passar mal na sua casa e ligar por 192, é o SUS que vai te atender. Se você precisar de um coração novo, de um rim, um transplante, é o SUS que vai te atender. Quando o seu filho nascer e você precisar de vacina, é o SUS que vai fornecer. Quando você vai comer num restaurante e lá dentro tá tudo certinho, tem os alvarás, é a vigilância sanitária que garantiu que tá tudo certinho e é do SUS também. Então a gente acha que a gente não usa, né, esse sistema, a gente acha que ele está muito distante. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe até quando, né, a gente vai ter um sistema privado de saúde e não dá para a gente simplesmente ignorar agora, porque a gente não participa disso ativamente, não se trata em algum hospital e UBS, mas existem várias outras coisas que o SUS faz, garante, e pensar no outro também, né? Porque não é para você, mas pode ser mais para os outros, pode ser a única coisa que os outros têm, e valorizar para que isso realmente não acabe, porque a tendência está sendo essa mesmo. E a gente só vai estar em bem-estar real, né, Pan? Se todos, se todes, se todas estiverem em bem-estar, né? O resto Sim, é por ilusão. sim, Gratidão, amada. Todo mundo falando imagina. aqui, parabéns, muito profundo, adorei, super esclarecedor. Obrigada pela iniciativa. Gente, curtam o canal, sigam a gente, compartilhem essa live, deixem essa informação e inspiração chegar em mais pessoas. Um lindo fim de semana pra gente e até a próxima. Até.